O que dá sentido à nossa vida? Como podemos encontrar um propósito e uma direção em meio à complexidade e incerteza do mundo? Essas são algumas das questões que o psicólogo clínico e autor de best-sellers Jordan Peterson aborda em sua teoria do significado. Para Jordan Peterson, o significado é mais do que uma simples definição. É uma forma de orientação que nos ajuda a navegar pela complexidade e incerteza da existência. Ele responde à questão: o que você faz quando você não sabe o que fazer? É o que nos motiva e nos guia quando enfrentamos situações novas, desafiadoras ou ambíguas. É o que nos faz sentir que estamos vivendo uma vida plena e satisfatória, e não apenas sobrevivendo ou passando o tempo. É o que nos conecta com algo maior do que nós mesmos, seja uma causa, uma comunidade, uma crença ou uma missão. É o que nos dá esperança e coragem para superar as dificuldades e os sofrimentos da vida. Você já se perguntou por que você faz as coisas que você faz? Por que você vai ao trabalho, cria seus filhos, ajuda os seus pais, lê os seus livros, assiste seus filmes, come os seus doces? Você faz essas coisas porque elas têm um significado para você. O significado é o que te faz feliz, curioso, animado, orgulhoso, agradecido. O significado é o que te faz sentir que você está vivendo uma vida boa e legal, e não apenas existindo ou passando o tempo. Uma das ideias centrais da teoria do significado de Jordan Peterson é que o significado não é algo fixo ou pré-determinado, mas sim algo que é construído a partir da interação entre o indivíduo e a realidade. Num podcast com Joe Rogan, ele afirma que o significado é uma consequência da adaptação bem-sucedida à realidade. Em outras palavras, o significado surge quando conseguimos nos ajustar às circunstâncias e desafios que a vida nos apresenta, e quando encontramos um equilíbrio entre a ordem e o caos. A ordem é o domínio do conhecido, do familiar, do previsível. O caos é o domínio do desconhecido, do estranho, do imprevisível. O significado é o que emerge na fronteira entre esses dois domínios, onde há um grau de risco, de incerteza, de novidade, mas também de oportunidade, de aprendizado, de crescimento. Como você sabe o que tem significado para você? Como você escolhe entre tantas coisas que existem no mundo? Você sabe por que você interage com a realidade. A realidade é tudo o que existe fora de você, como as pessoas, os animais, as plantas, as coisas, os lugares. Quando você interage com a realidade, você aprende coisas novas, descobre coisas interessantes, resolve problemas difíceis, cria coisas incríveis. Você também sente emoções diferentes, como alegria, tristeza, medo, raiva, amor. Essas coisas e emoções te ajudam a encontrar o significado na sua vida. Outra ideia importante da teoria do significado de Jordan Peterson é que o significado não é algo absoluto ou universal, mas sim algo relativo e pessoal. O significado depende de vários fatores que influenciam a forma como o indivíduo percebe e interpreta a realidade. Alguns desses fatores são a linguagem, a cultura, a história, a religião e a biologia. No podcast com Joe Rogan, ele explica que cada um desses fatores tem um papel na construção do significado, mas também tem limitações e vieses. A linguagem, por exemplo, é uma ferramenta poderosa para comunicar e expressar o significado, mas também pode ser ambígua, imprecisa ou manipuladora. A cultura é uma fonte de valores, normas e tradições que dão sentido à vida em sociedade, mas também pode ser opressora, dogmática ou intolerante. Enfim, o significado não é igual para todo mundo. Cada pessoa tem o seu próprio significado, porque cada pessoa interage com a realidade de um jeito diferente. O que tem significado para você pode não ter significado para mim, e vice-versa. Isso acontece porque o significado depende de vários fatores que influenciam a forma como você vê e entende a realidade. Alguns desses fatores são as palavras que você utiliza para falar e escrever, a cultura que você vive e aprende com a sua família e a sua comunidade, a história que você estuda e conhece sobre o passado e o presente, a religião que você segue ou não segue para se conectar com algo maior do que você mesmo, e a biologia, que é a sua natureza e as suas necessidades. Talvez você conheça o livro O Alquimista, de Paulo Coelho. É uma história sobre um jovem pastor espanhol chamado Santiago, que viaja pelo mundo em busca de um tesouro escondido. Ele segue os sinais do universo e aprende com as pessoas que encontra pelo caminho.
ele descobre que o seu tesouro é o seu sonho e que o seu sonho é o seu significado na vida. Ele também descobre que o significado está dentro de si mesmo e não em algum lugar distante. Santiago encontra o seu significado ao seguir o seu propósito na vida, que é realizar o seu sonho de encontrar o tesouro. Ele busca a verdade ao seguir os sinais do universo, como os sonhos, as coincidências, as intuições. Ele assume a responsabilidade ao enfrentar os desafios e os riscos que surgem no seu caminho, como os ladrões, as guerras, os desertos. Ele interage com a realidade ao aprender com as pessoas que encontra, como o rei Melquisedeque, o mercador de cristais, o inglês, o alquimista, a jovem Fátima. Ele também é influenciado por vários fatores que moldam a sua visão da realidade, como a linguagem, a cultura, a história, a religião e a biologia. Uma das consequências da teoria do significado de Jordan Peterson é que o significado não é algo que se encontra ou se recebe, mas sim algo que se busca ou se cria. Para isso, é preciso ter um propósito na vida, que é uma meta ou uma visão que orienta as nossas ações e decisões. O propósito é o que te dá força para suportar o sofrimento da vida. Em outras palavras, o propósito é o que nos dá motivação e resiliência para enfrentar os desafios e sofrimentos que, inevitavelmente, fazem parte da existência humana. O propósito é o que nos faz sentir que estamos contribuindo para algo positivo e significativo, seja para nós mesmos, para os outros ou para o mundo. O propósito é o que nos faz sentir que estamos vivendo de acordo com os nossos valores e princípios. No entanto, ter um propósito na vida não é suficiente para encontrar o significado. É preciso também buscar a verdade e a responsabilidade. A verdade é a correspondência entre o que pensamos, dizemos e fazemos com a realidade. A responsabilidade é a capacidade de assumir as consequências das nossas escolhas e ações. Jordan Peterson afirma que a verdade e a responsabilidade são os pilares do significado. Em outras palavras, o significado depende da nossa honestidade e integridade, tanto conosco mesmos quanto com os outros. O significado depende da nossa capacidade de reconhecer os nossos erros, aprender com eles e corrigi-los. Ele depende da nossa capacidade de enfrentar os nossos medos, superar os nossos limites e melhorar a nós mesmos. Talvez você conheça o livro ou o filme A Vida de Pi. É uma história sobre um garoto indiano que sobrevive a um naufrágio e fica à deriva no oceano com um tigre de Bengala. Ele enfrenta vários desafios e sofrimentos e utiliza a sua imaginação e a sua fé para encontrar sentido na sua situação. Ele conta duas versões da sua história, uma fantástica e outra realista, e deixa o leitor escolher qual delas é verdadeira. Essa história é um romance escrito por Ian Martel, um escritor canadense. A história mostra como o protagonista, Pi Patel, se converte ao hinduísmo, ao cristianismo e ao islamismo ao mesmo tempo, e como ele utiliza as suas crenças para lidar com a sua situação extrema. É evidenciado como Pi se relaciona com o tigre, Richard Parker, que representa tanto uma ameaça quanto uma companhia para ele. Pi utiliza a sua imaginação para criar uma versão fantástica da sua jornada, que inclui ilhas carnívoras, baleias voadoras e peixes luminosos. E o mais legal dessa história é que ela deixa o leitor decidir qual versão é mais verdadeira ou mais significativa. Pi assume a responsabilidade ao enfrentar os desafios e os sofrimentos que surgem no seu caminho, como a fome, a sede, o medo, a solidão. Ele claramente é influenciado por vários fatores que moldam a sua visão da realidade, como a religião, a natureza, a sobrevivência e a ficção. Essa história comprova que o significado está relacionado com a criatividade e a expressão. Jordan Peterson diz que o significado é o que você experimenta quando você está no seu melhor, quando você está criando algo novo, quando você está expressando algo único. Em outras palavras, o significado surge quando usamos as nossas habilidades e talentos para criar e expressar algo que seja original, belo, útil ou divertido. Ele surge quando usamos a nossa voz, o nosso corpo, a nossa mente ou a nossa alma para comunicar e compartilhar algo que seja importante, relevante, inspirador ou emocionante. O significado surge quando usamos a nossa arte, a nossa ciência, a nossa filosofia ou a nossa espiritualidade para explorar e entender algo que seja misterioso, complexo, profundo
ou sagrado. Quando você conta uma história engraçada ou emocionante e faz as pessoas rirem ou chorarem, você está criando e expressando algo que tem significado para você e para elas. Quando você inventa um jogo interessante ou desafiador e convida as pessoas para jogarem com você, você está criando e expressando algo que tem significado para você e para elas. Quando você usa a sua voz para cantar uma música que te toca ou te anima, você está comunicando e compartilhando algo que tem significado para você e para quem te escuta. Quando você usa o seu corpo para dançar um ritmo que te contagia ou te relaxa, você está comunicando e compartilhando algo que tem significado para você e para quem te vê. Quando você usa a sua mente para resolver um problema que te intriga ou te ajuda, você está comunicando e compartilhando algo que tem significado para você e para quem se beneficia da sua solução. Quando você usa a sua alma para rezar por alguém que te ama ou te precisa, você está comunicando e compartilhando algo que tem significado para você e para quem recebe a sua oração. Vimos que o significado é uma forma de orientação que nos ajuda a navegar pela complexidade e incerteza da existência, que é construído a partir da interação entre o indivíduo e a realidade, que depende de vários fatores que influenciam a nossa percepção e interpretação da realidade, e que requer ter um propósito na vida, buscar a verdade e assumir a responsabilidade. Essa teoria nos oferece uma visão interessante e desafiadora sobre como podemos encontrar e criar sentido para as nossas vidas, especialmente em tempos de crise e mudança. No entanto, essa teoria também pode ser questionada ou complementada por outras perspectivas filosóficas, psicológicas ou espirituais. Por isso, convidamos você a continuar pesquisando e refletindo sobre esse tema, e a compartilhar as suas opiniões e experiências conosco. Deixe abaixo seu comentário e não se esqueça de dar um like no vídeo. Obrigado e até a próxima.